torcida colorada nos últimos dias agora, já de um tempo pra cá, além do futebol, claro, o futebol para, daí a gente vai pros debates fora, né? Fora das quatro linhas. E aí, basicamente, tem um debate que tá rolando agora, que é a questão das debêntures. Então a gente trouxe hoje aqui o Vitor Grumber, que é o cara da atual diretoria e que vai nos explicar. Vice-presidente. Tu é vice-presidente de quê, cara? Não sei. Já foi tanta coisa no Inter. Presidente eleito. Né? Eleito. Não, eu sei, mas é que ele já foi tanta coisa no Inter, cara. Não, bom dia a todos. Um prazer estar com vocês aqui. Participei de algumas áreas do clube. No momento, vice-presidente eleito no conselho de gestão. Então não tem uma atribuição específica. E sim, o presidente mais 4 vices compõem o conselho de gestão que gerencia o clube de forma geral. São os caras que se reúnem ali e decidem as coisas. Basicamente isso, né? Só que no caso das debêntures, né? Que eu queria que tu explicasse pro nosso público, basicamente, porque esse debate que tá rolando agora e o que tá apavorando, tá assustando o torcedor do Inter, é que tá se dizendo, Vitor, eu queria que tu explicasse isso pra gente, que esse projeto, que é um projeto para trazer dinheiro pro Inter, né? Seria uma espécie de empréstimo, um financiamento, ele coloca em risco o estádio Beira-Rio. Então eu queria que tu explicasse pra gente como é que é isso aí. Maravilha, Lelê. Obrigado também pela oportunidade de estar aqui, esclarecer um pouco para a audiência de vocês, para o torcedor colorado, para o torcedor do futebol de forma geral, porque tem mais clubes também fazendo operações financeiras, como o São Paulo, como o Atlético Mineiro também, que emitiu debêntures. Eu vou tentar explicar de uma maneira que o torcedor consiga entender, porque o ambiente do futebol, ele hoje é feito com muito dinheiro. Internacional é um clube que tem uma dívida muito grande, na casa dos 700 milhões de reais, no balanço do último exercício, e essa é uma dívida que ela vem crescendo, e a gente fala porque o aumento dos juros, a taxa Selic e a remuneração da dívida ela é muito alta. Para vocês terem uma ideia, a dívida do Internacional de 700 milhões, sendo que no ano passado, só de juros, o Inter pagou 104 milhões. Meu Deus. É um valor muito expressivo. Então, se a gente comparar com o dinheiro que entrou da Liga Forte, por exemplo, 108 milhões, é quase elas por elas só de juros. Ou seja, a gente não consegue, de fato, atacar o principal da dívida. E sim só o que vai remunerando a dívida ano a ano. É a famosa ideia de secar gelo, né? Exatamente, é o enxugar gelo, porque a gente segue com o principal e a dívida só aumenta, os indicadores do mercado vão reajustando essa dívida e a gente não consegue, de fato, encarar o principal e diminuir essa dívida para que nos dê tranquilidade, nos dê fluxo e capacidade, inclusive, de investimento na atividade fim, porque, afinal, o Inter é um clube de futebol. E este projeto das debêntures nada mais é do que uma emissão de dívida, onde o Internacional busca garantir no mercado 200 milhões de reais para que possa trocar dívidas. Como que isso funciona? Na verdade, vamos para uma matemática básica. O Inter tem 700 milhões em dívidas e eu vou adquirir outros 200 milhões em dívidas. Estou pegando um empréstimo de 200 milhões. Com este empréstimo, o objetivo é abater um pouco desses 700. Aí tu me pergunta, então vai para 500? Não necessariamente. E aí que está o grande diferencial. Se a gente tem 200 na mão, a gente consegue negociar com quem a gente está devendo, negociar com os credores e fazer com que a gente consiga diminuir mais de 200 milhões de reais em dívida. Por exemplo, o cara, de repente, tu chega para um cara que o Inter deve 20 e aí tu chega, eu tenho aqui, 16 para ti à vista. Pum. É isso. Eu preciso levar pro prático. Explica pro Tantan que nem eu. Deixa eu até... Desculpa me meter aqui na conversa, mas é mais ou menos a história do financiamento imobiliário. Isso. Se tu tá pagando mensalmente, tu paga um juro da prestação. Se tu vai pagar a prestação daqui a 30 meses... Daqui a 30 meses a prestação de 30 meses, tu vai pagar com juros de 30 meses. Sim. Agora, se tu pegar o dinheiro hoje e pagar a prestação de daqui a 30 meses, tu vai pagar com juro do presente, então vai pagar menos. Por isso que é sempre traz valor presente. Então é mais ou menos isso. Todo mundo indica sempre, quando tu tem um financiamento de imóvel, de carro, se tu pingou um dinheiro extra, tu vai lá e abate as parcelas lá da frente, de trás pra frente. Tu vai bater muito mais prestações com dinheiro que tu pagaria muito menos no presente. Quando a gente traz esse exemplo, Jory, que tá correto, a gente tá falando apenas dos juros que ele vai remunerando até o final do contrato. Isso. Neste caso, além disso, a gente está falando de uma quitação do principal da dívida. O exemplo que o Lelê trouxe. O Inter deve 20 pro Lelê. Lelê, chega aqui, nós temos 16. Não vou. Bom, beleza. Então tá. Vamos seguir devendo os 20. Vamos achar outro credor que tenha a capacidade de aceitar esse nosso deságio. Então a gente tem um potencial também de redução da dívida pela negociação. E o mercado sabe, né? Quem o Internacional deve, são fornecedores, empresários, clubes, também tem dívida bancária, financiamentos bancários, sabe qual é o potencial do Internacional. Talvez esteja aí uma oportunidade de reduzir essa dívida, né? A receber algum dinheiro e com isso o Internacional reduzir a sua dívida. É importante dizer também que este modelo de debêntures não vem terminar com a dívida internacional. Até pela ordem de grandeza dos valores que eu estou trazendo aqui. Não tem como. É uma das medidas. A gente tem que tomar várias medidas para enfrentamento de dívida. Essa é uma delas. E por que ela vai à votação hoje no Conselho Deliberativo?
O Internacional pode, a sua gestão, tomar empréstimos bancários, tomar financiamentos, e isso vem fazendo ao longo de muitos anos. Desde, sei lá, muito tempo o Inter trabalha, inclusive com um banco que é parceiro do Internacional, parceiro do Grêmio também aqui, vem trabalhando modelos de financiamento e pegando linhas de crédito. Agora, a taxa de juro para clube de futebol, ela é muito alta. É mais alta para uma empresa, é mais alta talvez para a maioria das pessoas que vai pedir um empréstimo na sua agência bancária para o seu gerente. Então, dentro deste modelo de debêntures, a gente tem uma redução da taxa de juros e um alongamento da dívida. Normalmente, quando o Inter pega dinheiro no mercado, são contratos de 2 anos. Aqui a gente está falando de um contrato de 5 anos. E uma redução de taxa de cerca de 30%. Na nossa projeção, dentro de 5 anos desse empréstimo, a gente vai estar deixando de gastar em juros 150 milhões de reais. Eu estou falando de 30... Em 3 anos? Em 5 anos. 5 anos. 30 milhões de reais ano. 2 milhões e meio de reais mês. 85 mil reais aproximadamente por dia, para dar dimensão. Eu trago esse número para dar dimensão do que é essa operação de interessante para nós em relação a juros e, claro, a questão do deságio. Bom, mas então por que isso vai ser votado no Conselho Deliberativo? Se é um empréstimo, e eu acabei de dizer que o Inter pode tomar empréstimo. Por causa do 4º item. Por causa da garantia. Vamos falar das garantias. Quando a gente faz um empréstimo no banco, o que normalmente os clubes fazem? Antecipam o valor de televisão, por exemplo. De marketing, por exemplo. São contratos que o clube já tem e vai lá e antecipa. Vai receber 50 milhões da TV Globo. Vai lá no BMG, vai lá no Banrisul e antecipa esse valor, né? No caso, para a gente baratear essa dívida e reduzir a taxa de juros, a gente elencou uma série de garantias. A primeira garantia é a receita de sócios. A segunda garantia é a receita de bilheteria. A terceira garantia é um fundo reserva que vai ser criado. E aí eu vou explorar daqui a pouco também ordem de grandeza, valores, para o pessoal entender realmente o que é a parcela e quanto que isso compromete no mês do clube. E a quarta garantia é uma alienação fiduciária do estádio Beira-Rio. Ou seja, o Beira-Rio passa a ser garantia dessa operação de debêntures. E isso tem que passar pelo Conselho Deliberativo. Pelo nosso estatuto, uma alienação patrimonial, né, carece da votação do Conselho Deliberativo. Alienação fiduciária é um termo pomposo, mas na prática todo mundo já fez uma alienação fiduciária. Se comprou um carro financiado, se comprou um apartamento financiado. O meu apartamento não é meu, por exemplo. Ele está alienado para o banco. Se eu quitar, eu vou desenrolar isso daí e ele vai virar meu. Enquanto tu pagar o parcelamento, ele pertence ao banco. Ele está alienado para o banco. Um financiamento de veículo também. Eu financiei um veículo e estou pagando com financiamento do banco. O meu veículo ele vai ser alienado para o banco enquanto eu estou pagando. Mas, Vitor, uma coisa que eu... Se eu não pagar o carro, o banco vai lá e pum. Ok, só que tu falou assim, tu tem 4 garantias. Isso aí. Isso significa que no caso de uma execução, o Inter não conseguiu pagar, aí o banco que deu o dinheiro... Vai na ordem, na número 1... Aí ele pode reter primeiro grana do sócio, das mensalidades. Não que pode. Vai reter. Vai. Depois, bilheteria de jogo. Não chegou no sócio, deu um problemão aí. O Inter passou pra ter 10 mil sócios. Vai pra essa segunda camada. Tá, que é a bilheteria. Terceira, o fundo. A quarta seria o Beira-Rio. O que todo torcedor colorado se pergunta hoje, qual é o risco que nós temos de perder o Beira-Rio? O risco é 0, próximo de 0. Não posso dizer que é 0 porque existe um gravame na matrícula, assim como o Diori explicou, um apartamento financiado ou um carro financiado, vai um gravame no documento do veículo, na matrícula do imóvel, e é isso que a gente está propondo fazer na matrícula do Beira-Rio para dar essa segurança para o banco. E por quê? Primeiro, acho que mais fácil eu vou explicar o valor da parcela e quanto que isso consome e o que representa a receita social e bilheteria. Tá? O Inter vai passar a pagar uma parcela para este empréstimo, para essas debêntures, da ordem de 6 milhões de reais. Entre bilheteria e sócios, hoje o Inter está faturando 10. Ou seja, 6 para 10. Só as primeiras 2 garantias, eu já tenho aí a tranquilidade de pagamento. Tem uma margem de 100% quase. Exatamente. Ainda, o terceiro nível de garantia, que seria esse fundo reserva, é um fundo onde vai estar depositado 8 milhões de reais. Vamos supor que não atinge. Faltou 200 mil, 180 mil, não sei quanto. Vai lá e consome desse fundo reserva. Então a gente tem tranquilidade quanto a isso. Foram feitos testes, isso é muito importante. Inclusive nos piores momentos de adimplência do Internacional, né, contando a pandemia, que na época... A pandemia é o pior período de adimplência? Eu não tenho todo o número histórico desde 2005, 2006, ali quando o quadro social começou a explodir de uma forma muito grande até chegar a 100 mil sócios em 2009. Só que a gente sempre tinha uma adimplência na casa dos 100 mil sócios. E na pandemia a gente chegou próximo de 70, até menos de 70 mil sócios. E até neste período, e no período das enchentes também, onde a gente teve uma redução de adimplência muito grande,
a gente fez a projeção, né, do pagamento dessas parcelas e até neste período a gente tem uma tranquilidade de pagamento, né, considerando valores da parcela de hoje e valores recebidos lá atrás. Sim. E quando a gente faz projeção para o futuro, para os próximos 5 anos, até 2029, sem considerar nenhum reajuste de mensalidade, nenhum aumento de quadro social e nenhum aumento de bilheteria, da mesma forma a gente tem essa tranquilidade de pagamento, certo? Como é que tá a adimplência hoje, pós-período de enchente e a campanha do Inter no Brasileiro? Hoje o Inter tem cerca de 150 mil sócios, se não me engano, 148, 149, lançou até uma campanha de 150 mil sócios, que eu acho que a gente vai atingir isso aí agora no primeiro trimestre do ano de 25 também com a campanha na Libertadores. E nós temos mais de 100 mil sócios adimplentes, cerca de, acho que 108, 110 mil sócios adimplentes. É uma marca... dia. Né? Em dia, né? A dúvida é uma que marca... Só para explicar a questão da garantia do Beira-Rio, aí eu expliquei 3, né? A gente tem tranquilidade com a primeira e com a segunda, e esse dinheiro entraria direto para o credor e a gente receberia o sobressalente, aí ele consegue já pegar o valor da prestação. Ainda teríamos o fundo de reserva. Bom, mostrei o exemplo para trás e o exemplo para frente. Aí vocês me perguntam, Vitor, não deu. Nós estamos com 30 mil sócios adimplentes, deu a Covid-28 aqui, não tem jogo, não tem dinheiro de bilheteria, o fundo reserva foi utilizado 3, 4, 5 meses, está chegando no quarto nível que é o Beira-Rio. É óbvio que ninguém quer entregar o Beira-Rio. Ninguém quer entregar o Beira-Rio. Tu pergunta, tu fica confortável de ter essa quarta linha, o estádio Beira-Rio? Não posso dizer que fico confortável, mas é uma necessidade para a gente conseguir fazer essa operação. Aumentar o prazo do empréstimo para 5 anos e ter a taxa de juros reduzida é uma necessidade. E eu explico por quê. Os clubes no futebol brasileiro, muitos deles, entraram em recuperação judicial. Aqui em Santa Catarina a gente tem alguns exemplos. Quando um clube entra em recuperação judicial, qualquer credor, né, vai para uma fila e lá ele vai negociar no modelo da RJ no Brasil. Quando o BMG, o Banrisul e o outro debenturista que entrar nesse pacote para fechar os 200 milhões... coloca 200 milhões na mesa, ele quer ter uma garantia. E se porventura o Inter entrar em RJ e digo, não está entrando, não é o objetivo, não estamos falando de recuperação judicial, não estamos falando de SAF, não é nada disso. Ele quer ter o papel que seria uma garantia real para ter uma tranquilidade de ser o primeiro a negociar, porque ele teria, em tese, o ativo do Inter. Bom, mas se não é o interesse dele, porque ele não tem o que fazer com o estádio Beira-Rio, e não é o interesse do Internacional, por que ele está ali? Bom, expliquei, pela questão do alongamento, pelo risco, pelo não risco da RJ para o credor, da recuperação judicial, mas eu fiz aquela simulação lá, deu mais uma pandemia, não tem jogo, a adimplência baixou, nós estamos com 30 mil sócios. Cenário bem pessimista. Cenário muito pessimista. Bom, o Internacional tem 3 linhas de receita importantíssimas que não estão aqui, né? Primeiro, venda de direito de televisão. E a gente estima no ano de 25 chegar na casa dos 130, 150 milhões com essa nova negociação da Liga Forte. Os últimos contratos estão sendo assinados e a gente vai conseguir fazer projeções com base em audiência, em posição no campeonato e as métricas, né, de regramento, tanto da Liga Forte quanto da Libra, fazer esses comparativos, né? Outra receita muito importante, uma receita extraordinária, venda de jogador, né? A gente tem orçado aí 160, 180 milhões de venda de jogador para o exercício de 25, ou seja, o valor da debênture a gente está orçando. Não estou dizendo que vamos vender jogador só para pagar debênture. Estou trazendo exemplos de receita que não estão aqui e a gente pode entregar no momento de negociação, caso essa catástrofe que a gente desenhou aqui aconteça. Seria uma espécie de um paraquedas com várias cordas. Não, perfeito. Porque o que o investidor quer? Ele quer receber a remuneração que com ele foi acordada. Ele não quer receber o Beira-Rio. Exato. Mas expliquei o motivo de estar lá, né? E ainda outra receita... Se der tudo errado, o cara sabe que tem uma garantia. Exato. E eu tô te trazendo outras 3 linhas muito maiores do que bilheteria, muito maiores do que sócios, que não estão no contrato, que é venda de jogador que a gente falou, a receita de televisão e mais receitas de marketing, licenciamento, patrocínio, que a gente está orçando também um incremento de 100 milhões de reais por orçamento de 25, com base no trabalho da BEM, uma consultoria que fez um estudo de marketing muito interessante para nós, de capacidade de arrecadação dos clubes de futebol, pegando o cenário do internacional. Então a gente tem um grande desafio na nossa área de marketing também, do incremento deste valor, mas com incremento ou sem, é mais uma receita que a gente tem, né, de publicidade, de ativos, de marca, para poder quitar esse pagamento. Por óbvio que se a gente chegar num nível de ter que trocar a garantia, é porque alguma coisa deu muito errado em sócio, em bilheteria, mas também tem essa possibilidade. Então, são todas essas possibilidades que tem para chegar, antes de chegar na quarta garantia, que seria a garantia real, alienação fiduciária do sabe estádio. que para mim, assim, esse assunto é um assunto bastante complexo, mas ele é o típico exemplo de assunto dentro do futebol que ele não se trata de ser a favor ou ser contra. Se trata de ter as informações e discutir de maneira racional e não passional.
Porque quando se trata sobre isso, é algo que quem está votando, quem está discutindo, não pode estabelecer a ideia do esse contra aquele. Tem que ter a frieza para analisar os números, analisar a proposta e entender se isso daí é bom ou não para o clube. É melhor para o clube. É isso aí. É simples. A dúvida que eu tenho, Vitor, é a seguinte: o dinheiro das mensalidades dos associados, por exemplo, ele é todo do Inter? Ou ele está empenhado em alguma dívida, por exemplo? Não, o dinheiro de Receita Social, claro que ele é do Inter. Hoje é uma verba que a gente, sem passar pelo Conselho Deliberativo, há anos o Internacional já utiliza para linhas de crédito. Mas eu digo assim, não está bloqueado, por exemplo. Não, só que são linhas de crédito, são garantias que hoje existem com o próprio Banrisul, que está na operação. Então vai haver uma troca. Como a gente vai receber dinheiro para quitar dívidas, inclusive dívidas do Banrisul serão quitadas, portanto essa garantia vai estar liberada para a gente usar na operação. Tá, e conectando agora com a parte de dentro do campo, que é o que realmente interessa para o torcedor. Com esses 200 milhões em caixa, vocês vão quitar um pouco das dívidas, mas certamente vão fazer mais investimentos no futebol para o ano que vem. Lelê, vou ser muito claro, 200 milhões de reais em debêntures, não tem absolutamente R$1 para investimento no futebol. Com esses 200, a gente tem que quitar mais do que 200 em dívida, do principal da dívida, com esse deságio que a gente conversava há pouco. Por óbvio que isso vai nos dar um fluxo, vai nos dar um fôlego, fluxo de caixa para poder seguir nas operações do Internacional de dia a dia. Por quê? Inclusive o nosso orçamento agora do ano de 25, se vocês verem, ele é muito enxuto, né? Comparado ao padrão do futebol brasileiro, com quem a gente compete, inclusive com o nosso orçamento de 24. A gente vai ter que ser muito eficiente, com redução de custo aí na rubrica do futebol, em todas as rubricas, na verdade. Mas, por óbvio, se a gente conseguir ter essa operação, a gente vai ter um fluxo, um fôlego maior para poder tocar o dia a dia e ter fluxo de caixa. Porque se a gente não fizer isso, aí sim, aí vamos pegar as garantias que eu falei que não estavam na operação e começar a antecipar dinheiro, vamos ter que vender mais atleta. Não é uma ameaça. Mas só uma coisa que eu não entendo, assim, bem prático mesmo, assim, por que a gente vai ter que reduzir o orçamento em futebol para o ano que vem se... Vai diminuir a dívida. Não. E também tu falou de possibilidade de novas receitas também. É que essas novas receitas não estão certas ainda, é isso? Tu não pode contar com essa grana, é isso? Não, na verdade a gente tem um otimismo muito grande, as negociações estão sendo feitas, nós estamos com uma nova área de marketing, uma nova área comercial muito forte, muito atuante. Agora, a gente está projetando um superávit da casa de 10, 15 milhões de reais para o ano que vem. Comparado à nossa dívida, isso é muito pouco. A gente está quase chegando a 2 exercícios em dívida. Não é porque porque esse ano a gente ainda teve enchente que teve 30, 40 milhões, né? Só de patrimonial. A gente chega a quase 90 milhões de prejuízo de forma global, incluindo também questões do futebol, na enchente. A retomada sócio que não paga, jogo que não tem no estádio. E resultado. Eu acredito que tem uma pergunta muito importante para ser feita. Eu acho que a gente tem tempo para fazer essa pergunta, Vitor, que é a seguinte. Bom, o Inter tá tomando esses 200 milhões para reduzir, abater uma dívida que é de 700 milhões. Porque essa dívida de 700 milhões é uma dívida de agora. Se o Inter não pagar essa dívida, o ano que vem vira 850 só com os juros. E o Inter vai ficar pagando juro. O Inter paga 200 milhões, pega 200 milhões para abater essa dívida. Digamos que essa dívida vá para... ao invés de 500 milhões, vai para 400 milhões. O Inter consiga bater esses 200 milhões, 300 milhões. O Inter vai seguir tendo juro sobre esses 400 milhões e o Inter tem 200 milhões para pagar em 5 anos, correto? Correto. Como o Inter vai estabelecer uma lógica para que esses 400 milhões... daqui a 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, não voltem a ser 700 milhões para o Inter ficar numa bola de neve infinita. Isso é muito importante. O objetivo aqui não é fazer um pagamento principal da dívida para fazer com que o principal chegue novamente na casa de 700, 800. Não, hoje já é uma bola de neve, a gente recebe 108 da Liga Forte. Mas o objetivo não é aumentar essa bola de neve. Perfeito, a gente tem que ter consciência dentro da gestão internacional, e não só da gestão internacional, de forma geral, quem gerencia o clube. O torcedor tem que ter esse racional, o Conselho Deliberativo, porque nossa gestão tem mais o ano de 25 e o ano de 26. Depois vai entrar uma nova gestão. E tem que ser um compromisso da comunidade colorada a redução dessa dívida. Se a gente for comparar, vamos pegar investimento. O Lelê falava em futebol aqui. Nós investimos neste ano no futebol na ordem de 20 milhões de euros. Vamos arredondar a 100 milhões de reais, né? Esse é o valor que o Botafogo investiu em um atleta. E é com o Botafogo que a gente está competindo. Olha aí, os caras foram campeões brasileiros e campeões da Libertadores. Né? Hoje nós somos já o quê? O 11º folha de pagamento do futebol brasileiro. 11º orçamento. Então, tem que ver, a gente quer voltar a competir, quer voltar a ser campeão, disputar com os grandes. Mas para isso precisa de muito ajuste interno e a responsabilidade sim da gestão. Essa proposta está sendo levada a cabo por este motivo. Mas é muito maior. Nós não vamos resolver o problema internacional na reunião de hoje ou na emissão de debêntures. Isso aqui é um passo inicial, é uma das atitudes que a gente vai estar tomando para o enfrentamento da dívida.
Boa. E a coisa vai pra dentro do conselho, e aí fala que um ex-conselheiro, né, cara? Porque dentro do conselho nem todas as contas... Né? O Conselho Deliberativo, isso vale para Inter, para Grêmio e para outros clubes, é um lugar onde a matemática deixa de ser uma ciência exata. Porque tem muita coisa que acontece lá dentro que os caras conseguem, sim, querer provar para ti que 2 mais 2 não é 4, sabe? Então isso acontece muito. É sério. É o lugar onde as contas são aprovadas. Como é que chama? É aprovada com ressalva. Eu nunca fiz uma prova no colégio que teve conta aprovada com ressalva. Ou ela tá certa ou ela tá errada. Mas no conselho, bebê. E lembrando, né, Diverio, que teve muito conselheiro dentro do Internacional que aprovou as contas da gestão que depois foi parar na polícia. Sim, né? também. Então é isso que eu quero dizer. Mas pode aprovar com ressalvas, por exemplo, 2020, que vem uma pandemia. Mas é estranho. Não, tudo bem. Não, enchente. Mas aí tu tá falando de um caso, pandemia e enchente. Agora, tem outros anos que não teve pandemia, não teve enchente e foi aprovado com ressalva. Apresentou um novo orçamento, inclusive. Pois é, então, sabe, tem uma outra... Eu só quero que os conselheiros realmente façam o que é melhor pro clube. Pensem no Inter, não pensa no movimento político. Isso. Bom... Vitor, obrigado por ter vindo aí. Tu que é o vintaço do Bola, já me sopraram no ponto aqui. Pessoal, mandar um abraço pro Miguel Danino, queridão, nosso brother da vida colega, aí. Né? Vice-presidente do Inter, Conselho de Gestão comigo. Ô, Miguel. Tamo junto, né? Cara. Obrigado aí, Eu tá? agradeço o convite e sempre à disposição. Valeu, meu velho. Tamo junto, tá?